Aí os caras começam a falar assim, você pensa que eu não sei, que você, tá ligado, recebe dinheiro do jogo do bicho, que você recebe dinheiro do tráfico, pede pra sair, porra, pede pra sair, porra. Então vamos lá, hoje é a nossa antepenúltima aula, aula 28, né? No espírito das nossas últimas aulas vai ser mais assim no estilo seminário, para a gente discutir aqui. Eu queria falar um pouquinho hoje para vocês, depois dessas discussões que a gente teve sobre espaço de Sobolev, operadores maximais, vamos falar hoje um pouquinho da restrição da transformada de Fourier. Bom que vocês vão também aprendendo um pouquinho sobre os grandes problemas em aberto, em análise harmônica, quando vocês forem andar por aí, alguém falar para vocês sobre restrição, vocês sabem o que é. Então, tópico novo, eu não vou começar hoje com revisão, mas a introdução, então hoje a gente tem várias coisas para discutir, né? Eu começo lembrando para vocês a desigualdade, antes de Hausdorff-Young, né? A primeira desigualdade que a gente estuda quando a gente vê a transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier, para mim, vai continuar sendo f sigma de xi, né? Integral e elevado a menos 2 pi i x xi f de x, né? Se eu tiver uma FL1, é claro que pela própria definição, né, se F pertence a L1, a gente viu que F chapéu é contínuo, né? Vamos botar aqui, é uma função contínua que vai para zero no infinito. Vou chamar aqui C0, né? Contínua que vai para zero no infinito é o Riemann-Lebesgue. Tá? Em particular, você pode, então, restringir, digamos, a sua função f a qualquer conjunto S, digamos, uma hipersuperfície. Tá? Então, aqui na minha discussão, esse S sempre vai ser uma superfície, uma hipersuperfície de codimensão 1. Tá? Né? Então, se a sua função é contínua, f restrito a S faz sentido. Imagine que o S como sendo, pode ser, por exemplo, a esfera, né? Pode ser um paraboloide, pode ser um cone, e por aí vai. Tá? Então, esses daqui são os meus modelos de hipersuperfícies do dia, né? Esfera, meu paraboloide, tá? Meu cone. Tudo isso daqui eu vou estar trabalhando em Rn, né? Então, essas superfícies têm dimensão n-1. Isso aqui é Rn, isso aqui é Rn. Tá? E a nossa pergunta do dia é, quando é que faz sentido eu restringir a transformada de Fourier a superfícies? Né? Como dar sentido, se a gente quiser botar assim, como dar sentido a restrição, né, de F chapéu a uma hipersuperfície S. Tá? Ou seja, se a tua função F é L1, tua F chapéu é contínua. Na verdade, tu tem que, se a F for L1, a F chapéu infinito é menor ou igual do que a norma de FL1. Né? Ela é contínua e é limitada e vale essa identidade, essa desigualdade aqui. Né? Então, isso aqui implica, por exemplo, que F chapéu restrito a S, se tu pegar a norma infinita, continua valendo essa desigualdade aqui. Muito bem. Né? Já em L2, a gente tem o seguinte. Então, ou seja, se eu pegar a minha função f em L1 do Rn, a transformada de Fourier dela, eu posso restringir a qualquer hipersuperfície e eu vou ter uma desigualdade desse tipo aqui. Se f pertence a L2, se
Se F pertence a L2, eu sei que a transformada de Fourier é uma isometria. F chapéu está em L2 e vale, né, que F chapéu L2 é igual a F L2. Né? E, na verdade, isso daqui é um isomorfismo isométrico. Espaço L2, né? Isso aqui então, só disso daqui, você já vê que não faz sentido você restringir, por exemplo, a transformada de Fourier de uma função L2 à esfera. Não faz sentido, né? Se eu tiver uma superfície, a dimensão da superfície for n-1, por exemplo. Se ela tiver medida de Lebesgue zero, eu posso modificar minha F chapéu nela do jeito que eu quiser. Isso aí não altera a F e L2. Né? Então, quer dizer, isso daqui não faz sentido. Tá? A pergunta que a gente quer responder, né, eu gostaria de encontrar, né, então, cada superfície, você vai botar uma certa medida de superfície, sigma. Tá? Então, essa sigma aqui vai ser a minha medida de superfície. É uma medida singular com respeito à medida de Lebesgue. Ela é uma medida que só mora na superfície. No caso de eu estar trabalhando com S, se é a esfera, o sigma é a própria medida da esfera. Tá? Paraboloide do cone, vou já dizer o que é a medida para vocês. Né? Mas o problema que eu quero atacar, esse problema de restrição, é esse daqui. Né? É encontrar uma desigualdade a priori, desigualdade LP-LQ, que me permita definir a restrição à superfície. Ou seja, então, se f é uma função da classe de Schwartz, em Rn, então f é Schwartz, a transformada de Fourier é Schwartz, tudo é bem bonitinho. A pergunta é se vale f chapéu restrito a S, a norma LQ de S com respeito a essa medida de sigma é menor ou igual do que a norma LP do Rn. Tá? Então, se vale uma desigualdade dessa para funções de Schwartz, eu posso, então, definir a restrição F chapéu a essa superfície S por um processo de limite que a gente já fez aqui nesse curso várias vezes, né? A restrição a F chapéu de uma função LP a S, que dá uma função LQ de S. Né? Pegando uma sequência de funções de Schwartz que convergem para F em LP, desse lado aqui o limite vai convergir, o limite você batiza com uma restrição de F nesse caso. Então, uma dessas desigualdades aqui a gente tem. Né? A gente tem aqui porque é quando P igual a 1, Q igual a infinito. Então, se P igual a 1, Q igual a infinito, é ok. Tá? P igual a 2, qualquer Q não é ok. Tá? Não vale. Né? Você poderia mudar aqui um pouquinho e aqui continuaria a mesma norma L2. Tá? Tudo bem, professor, mas não é Schwartz. Mas você pode pegar uma função que é infinito, só na superfície, fazer uma convoluçãozinha com uma função bem pequenininha, ela vai ficar de Schwartz e muito grande naquela superfície ali. Tá? Então, essa é a pergunta. Esse é um dos problemas já vou comentar para vocês por que isso aqui é difícil, né, e por que é relevante, mas isso aqui é um problema que as pessoas começaram a pensar por volta da década de 60, 70. Muito bem. Exemplo 1. Certo? Deixa eu dar um exemplo 1 para vocês. Se a tua superfície for um plano, ou se tiver um pedaço... Vamos supor que a minha superfície S aqui é um pedaço de plano. É o lugar onde x1 é igual a 0. Né? Aqui o meu x é x1, x2 até xn. Pensa que a tua S é esse plano. Toma uma função f
que é do tipo f de x é igual a uma função φ suave, Schwartz, nas variáveis x2 até xn, divide por 1 mais x1. Tá? Φ, digamos, Schwartz de n-1 variáveis. Essa função f aqui claramente mora onde? Essa função aqui, ela mora, por exemplo, em qualquer LP do Rn para P maior que 1. Vocês concordam? Ela não pertence a L1, né? Porque ela não integra na variável x1. Mas ela pertence a qualquer LP para P maior do que 1. Né? Só levar a P e integrar a variável. Quando integrar na variável x1, vai ter isso aqui elevado a P, se o P é maior do que 1, integra. Essa função aqui está em LP, P maior do que 1. Vamos ver aqui a transformada de Fourier dela, f chapéu de xi. Ora, f chapéu de xi é a integral de elevado a menos 2π x xi. Eu botei o menos ali. Botei. F de x, né? Então f de x é o φ de x2 até xn, sobre 1 mais x1, dx, né? Veja bem, então se esse xi... O que é que eu quero? Se esse xi aqui está na tua superfície, não vamos chamar de S, vamos chamar de H. Esse xi está no teu H, ou seja, se a... deixa x1 aqui, né? Se está em H, implica que o xi1 é 0, né? Xi1 é 0. Tá? Xi1 vezes x1, isso aqui vai dar 0. Então vai dar E elevado, isso aqui vai dar 1. Essa integral aqui na coordenada 1, então isso aqui tem a integral em Rn menos 1, né? Mas agora aqui a integral na coordenada x1 é simplesmente 1, né? Aqui tem 1 sobre 1 mais x1, dx1, né? E aqui tem o resto. Tá? Então isso daqui dá, né? Não tem cancelamento nessa direção aí. Ele não tem cancelamento nessa direção, isso daqui dá infinito, né? Isso daqui dá infinito. Ou seja, a tua F chapéu é identicamente infinito esse H. Tá? Do jeito que você quiser fazer essa integral, tá? Essa integral aqui, ela é a integral nas outras variáveis é absolutamente convergente. Só nessa variável x1 que é um problema e dá infinito. Né? Ou seja, tu jamais pode ter F chapéu restrita a H, tu jamais pode ter isso daqui menor ou igual do que uma constante vezes a norma de FLP, né? Quando eu boto aqui menor ou igual, tem sempre uma constante na frente, tá, gente? Isso daqui não vale. Desde que o P seja maior do que 1. Se o P for igual a 1, vale sempre com infinito, né? Vale sempre com infinito. Deixa eu me restringir. Né? Vamos nos restringir a S como sendo um pedaço, digamos, compacto de uma hipersuperfície. Pedaço compacto. Pode ser a esfera todinha, um pedaço da esfera, no caso do paraboloide, né? Então, a esfera aqui é x² igual a 1, paraboloide é o xn igual a x1² mais xn menos 1². Cone é módulo de xn, xn igual ao módulo de x1, xn menos 1.
Vamos nos restringir ao pedaço compacto disso daí. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, nós vamos dizer que a propriedade de restrição, vou chamar aqui restrição S de P para Q, né, vale, né, se vale quando temos asterisco. Asterisco é isso aqui, para toda função na classe de Schwartz, LP mapeia no LQ da hipersuperfície. Eu vou dizer que isso aqui vale a restrição SPQ. Tá? Como eu estou me restringindo agora a uma S compacta, tá? Às vezes a gente tem que trabalhar com o cone inteiro ou com o paraboloide inteiro. Tá? Aí nesse caso, né, você já sabe que vai ter uma relação dada pela dilatação que vai ter que ter um único Q para o P dado. Né? Se eu pegar um pedaço compacto, então, por exemplo, se eu tenho para 1 e infinito, aqui, vale para qualquer Q menor. Tá? Então, é simplesmente uma desigualdade de Holder. Tá? Então, primeira coisa aqui, a desigualdade de Holder implica o seguinte. Né? Então, se vale RS de P para Q, então vale restrição de P para qualquer Q1 com Q1 menor ou igual que Q. Vale para qualquer Q1 menor. Tá? Isso aqui é simplesmente a desigualdade de Holder, porque a norma Q1 de uma função em S é controlada pela norma Q. Por outro lado, também se vale R de restrição de P para Q, então vale restrição de P1 para Q para qualquer P1 menor ou igual que P. Né? Por que vale esse segundo? Não. Então vamos lá. Você sabe que sempre vale, vou botar aqui L infinito de S, perde para F L1 de Rn. Agora eu quero provar que vale para qualquer P1 menor. Então você está assumindo que se vale de P para Q, tá? Eu quero provar que vale para qualquer P menor. Né? Você lembra que vale de L1 para L infinito de S. Isso aqui é Hausdorff-Young. L infinito, a norma L infinito de F controla a norma Q. Né? Tudo aqui pode ter constante, tá, gente? Eu não estou esquecendo as constantes, vamos botar esse menor ou igual ao Twiddle aqui para ficar claro que tem constante no meio. Então esse tem um operador que pega, o operador linear, que agindo nas funções de Schwartz, pega a transformada de Fourier e restringe a superfície, mapeia o LP no LQ e mapeia o L1 no LQ. Aí você usa Ristorin, né? Então você vai usar Ristorin para dizer que então ele mapeia quem está no meio. Mas quem está no meio aqui é Q, é o próprio Q, e aqui no meio é um FP1, né? Esses dois. Então segue aqui o Ristorin. Ou seja, o problema é, então, você encontrar o maior P e Q para os quais isso aqui vale. Para qual uma S dessa, dada uma superfície, você quer encontrar o maior par P e Q para os quais você tem a restrição. Tá? Se você encontrar o maior, vale para todo Q menor do que esse cara e todo P menor do que esse cara. Muito bem. E a gente já viu que com o plano, você só tem a estimativa trivial, né? Um Q. Né? Então, tá. Então, isso aqui você tem sempre, né? Você tem RS1Q vale sempre para qualquer Q. Né? RS2Q não vale para nenhum Q. Muito bem. O que a gente acabou de ver aqui é que no caso do plano, nada vale, só vale essa trivial aqui. RS1Q.
E você consegue, só modificando aquele argumento ali, provar que você fura, porque isso daqui é uma propriedade local, se a sua hipersuperfície tiver qualquer pedaço de plano. Pedaço de plano, tá? O cone tem curvaturas, tem uma das curvaturas que é constante, mas não tem um pedaço de plano dentro dele, né? Então, a grande sacada aqui é que, para isso daqui acontecer, para você ter resultados não triviais, a tua S precisa ter curvatura. Aí aqui você começa a entrar em um certo monstro, que ainda hoje está muito longe de ser compreendido, que é essa relação entre a transformada de Fourier, a análise de Fourier e a geometria. Certo? Então, para essas coisas aqui valerem, a sua superfície que você está pegando tem que ter uma certa curvatura. Né? Então, essa relação entre curvatura e transformada de Fourier até hoje é objeto de muitos estudos. Sai, mosquito. Então, eu vou tentar, ao longo de hoje, o que é que eu queria fazer? Eu queria mostrar alguns resultados mais clássicos nessa teoria, né? Quando é que a restrição pode valer, quando é que ela não pode valer, né? E o que é que se sabe. Veja bem, eu disse para vocês que quando eu estiver trabalhando com a esfera, minha esfera S, todo mundo sabe o que é a medida da esfera, né? Então não preciso definir isso daqui. Se eu estiver trabalhando com um paraboloide, se eu estiver trabalhando com o meu paraboloide aqui, vamos botar aqui, aqui é xn, o paraboloide é xn é igual ao soma dos quadrados dos outros, né? Xn menos 1 quadrado. Então vamos chamar esse paraboloide aqui de P. A medida no meu paraboloide, se eu quiser integrar uma função f de x, d sigma de x, no meu paraboloide P, eu simplesmente projeto. Isso daqui vai ser, por definição, tá? A integral em Rn menos 1 de f de x1, x2, xn menos 1. Aí aqui, x1 quadrado, blá, 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 xn menos 1 mais xn menos 1 quadrado, dx1, dxn menos 1. Talvez eu devesse ter chamado esses caras aqui de algum nome, né? Simplesmente projeto, né? Vamos escrever assim, Rn menos 1, f de x barra xn dx barra. Dx barra x barra são é o vetor Rn menos 1. Esse barra embaixo aqui. Tá? Então, isso aqui é a medida canônica no teu paraboloide. E se tu estiver trabalhando no cone, aqui a medida então o cone aqui é onde xn é igual ao módulo de x barra, e não módulo ao quadrado. E a medida aqui nesse cone, para integrar uma função f de sigma de x no cone, isso daqui é igual a integral de f de x barra, módulo de x barra, dx barra sobre módulo de x barra. Essa aqui é a definição. Tá? Essa é a maneira conveniente de você definir as medidas nessas superfícies para conectar esses problemas aqui com equações com ADPs. Tá? A restrição, as estimativas que a gente vai ver de restrição e de extensão estão intimamente ligadas com essas estimativas que chamamos de desigualdades de Streichholz. Para a equação de Schrödinger, desigualdade de Streichholz para a equação da onda. Isso aí é simplesmente, quer dizer, parte delas é simplesmente um rephrasing das estimativas de restrição. Né? Então, o problema da esfera está ligado com essa EDP chamada equação de Helmholtz. Paraboloide está ligado com Schrödinger, equação de Schrödinger.
E isso, o cone está ligado com a equação da onda. Tá. Muito bem. Deixa eu só comentar um pouquinho agora sobre as estimativas duais, as estimativas de extensão. Vou falar um pouquinho sobre a dualidade. Veja bem, se você tiver uma função f, então, em algum momento eu vou começar a falar só sobre a esfera. Todos os resultados que a gente vai provar aqui para a esfera valem para o paraboloide. Tá? Existe uma certa conexão. Se você prova uma coisa para cá, essencialmente vale para cá e vice-versa. E as coisas para o cone geralmente valem com um shift de uma dimensão. Tá? Mas eu vou, na discussão que você segue, vamos restringir a esfera só para ilustrar os princípios aqui. Muito bem. Primeira coisa que eu queria mencionar para vocês é o seguinte. Então, vamos lá. Eu tomo uma F Schwartz, tá? Tomo uma F Schwartz. Então, eu queria ver quem é F chapéu em LQ da sua superfície S. Essa é a norma que eu quero limitar. O que é isso daqui? Isso daqui é o sup sobre todas as funções F em LQ' de S. Vou botar aqui F suave, norma de F, LQ' de S igual a 1. É o sup da integral de F chapéu de Xi, Fzão de Xi, d sigma de Xi. Isso aqui é simplesmente a definição da norma LQ, nesse conceito de dualidade. Muito bem, essa integral aqui em S, né? Se você abrir isso daqui, né? Se você abrir essas funções aqui, isso aqui é elevado a menos 2π, x, xi, f de x, é x. Jogo aqui dentro e faço a outra integração primeiro, você pode fazer isso, porque todas essas funções são suaves, tudo isso aqui é absolutamente convergente. A gente tem que isso daqui é igual à integral, agora em Rn, de quem? De f de x, vezes f, vou botar aqui f sigma chapéu de x dx. Eu não sei se eu mencionei para vocês no começo do curso, se eu não mencionei, deveria ter mencionado, que a transformada de Fourier, você pode definir a transformada de Fourier de uma medida, né? Você certamente deve ter feito isso em algum exercício. Se eu pegar uma medida μ, tá? Medida qualquer, pode ser singular e tudo, né? Desde que ela seja absolutamente integrável. Você pode definir μ chapéu de Xi como sendo a integral de elevado a menos 2π x Xi dμ de x. Não, isso aqui é a transformada de Fourier da medida. Tá? Então, isso aqui é a transformada de Fourier dessa medida aqui, f vezes sigma, né? Que é uma medida que é suportada nessa superfície S. Então, a transformada de Fourier dela, x. Muito bem. Tá. Então, veja bem. A minha desigualdade é asterisco, cadê? Vamos usar esse princípio. O que é que eu queria ver? Essa desigualdade aqui vale F chapéu em LQ de S, perde para uma constante LP de Rn, tá? Isso daqui vale se somente se esse C aqui, que é o supremo de F chapéu em LQ, onde F é Schwartz e está em LP é igual a 1, né? A constante ótima é o supremo de F chapéu, quando eu me restringo aqui, faço esse lado aqui ser 1. Né? Se isso aqui é finito.
Né? Se a desigualdade vale se esse supremo é finito. Agora, isso daqui vale, se somente se, esse C aqui, agora eu pego o supremo, quando o F LP é 1, e eu abro de novo essa norma LQ como esse outro supremo. Essa norma LQ aqui é um outro supremo, quando sobre Fzão em LQ, linha de S igual a 1, a integral de F de X, F de sigma de X dx. Tá? Agora eu troco esses dois supremos. Isso daqui implica, então, que quando eu trocar esses dois supremos, o que é que eu vou ter? Então, isso aqui vai ser o sup em F LQ' de S igual a 1. Agora, o sup dessa integral, agora que mora no Rn, é simplesmente a norma. Se eu tomo o sup sobre as F cuja norma LP é 1, isso aqui dá a norma LP' dessa função aqui. Ou seja, então isso aqui vale se, somente se, essa desigualdade aqui, F sigma, chapéu, LP' de Rn, for menor ou igual do que o mesmo C vezes a norma de F, LQ' de S. Tá? Então, isso aqui é a forma dual de você ver o problema de restrição. Na verdade, isso aqui é o problema de extensão. Você começa agora com uma função f na tua superfície, você faz a transformada de Fourier dela, transformada de Fourier de f sigma, essa medida, e você quer saber se essa nova função aqui perde em algum espaço LP para essa norma LQ da função original. Tá? Se essa daqui vale com constante C, essa daqui vale com constante C. Note que aqui os expoentes são Q e P, e aqui são P' e Q'. Então, a gente vai chamemos restrição dual, vamos chamar assim, R estrela S, agora que vai de Q' para P', né? Aí o que a gente acabou de provar foi que RS P para Q vale se, somente se, RS dual, Q' para P' vale. Tá? De novo, né? Nesse problema dual, então, por exemplo, nesse problema dual, você começa com uma função, digamos, na esfera, começa com uma fzinha na esfera, tá? E você vai fazer a transformada de Fourier dessa função na esfera. Na verdade, não é dessa função na esfera, é da medida que é associada a ela, da medida f sigma. Né? Essa função vezes sigma corresponde a uma medida singular. Né? Você pode fazer f sigma de x, é definido como a integral de E a menos 2π x xi, f de x d sigma de x. É isso que isso significa. E essa integral aqui, obviamente, só toma valor na esfera. Desculpa. Aqui é xi, aqui é xi. Tá? Isso aqui é a definição desse objeto e você quer saber se vale a norma LP' dele, perde para algum LP' no Rn, perde para a norma dessa função original no LQ' da esfera. Eu tenho uma mesma hierarquia aqui entre os expoentes, né? Se a restrição PQ valia, eu podia passar para qualquer P1 menor do que P, qualquer Q1 menor do que Q e valia, por Holder e interpolação. Do mesmo jeito, aqui do outro lado vale para qualquer P' e Q' maiores do que isso daqui. Então, o objetivo é encontrar os menores P' e Q' pelos quais isso vale. Isso aqui é absolutamente equivalente. Trabalhar com esse problema é equivalente a trabalhar com esse. Em geral, isso aqui é um pouquinho mais fácil. Porque já começa com uma função na sua superfície que é um objeto mais tratável. E depois passa o problema para o Rn. Certo? Então, o objetivo é encontrar... O objetivo desse programa é encontrar os menores P' e Q'.
que RS igual a Q' para P'. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês agora as obstruções. Coisas ruins que acontecem, né? Então vamos batizar isso daqui, essa seção de obstruções. No que se segue, deixa eu considerar S como sendo a esfera. Só para a gente ter uma ideia. Então, você espera que valha essa desigualdade. F sigma chapéu L P' do Rn menor ou igual do que F A em L Q' do Rn. Você está na esfera. A coisa mais idiota que você pode fazer, uma coisa mais idiota não, uma coisa mais simples que você pode fazer, se isso daqui valer, vai valer para a função f na esfera, desculpa, que é L' da esfera. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Se isso aqui vale para qualquer função, vale para uma certa função especial. Qual é a função especial que você toma? Não, a gaussiana não, bicho. Aí tu já está... Aí eu já tô fazendo muita lavagem cerebral nesse cara. O cara já vai para lá, o cara vai pedir, rapaz, teu troco é quanto? Vai gaussiano meu troco. O cara vai pegar o troco, uma cerveja. Tu vai ter que escolher uma função na esfera. Qual é a função que tu escolhe? Função constante, né? Vou começar com constante, pô. Né? Então, assim, você toma f constante. Toma f igual a 1. F constante igual a 1. Se isso daqui vale, tem que valer para a função constante igual a 1. Aí, quando você faz para a função constante igual a 1, o f sigma chapéu nada mais é do que o sigma chapéu, que é a transformada de Fourier da medida de superfície da esfera. Certo? Então, esse sigma chapéu de x, isso daqui é uma coisa que é conhecida. Né? Eu não sei se eu mostrei para vocês a fórmula disso daqui. Mas isso daqui é o meu... Lembra que a gente fez uma conta assim, isso daqui é a função de Bessel Jn menos 2 sobre 2, 2π módulo de x, né, vezes 1 sobre x elevado a n menos 2 sobre 2. Tá? As funções de Bessel, qualquer função de Bessel, j nu de x, é sempre uma coisa do tipo constante, né? 1 sobre raiz de x, vezes um cosseno, mais um termo que é da ordem de x elevado a menos 3/2. Tá? Então, funções de Bessel decaem como 1 sobre raiz de x. Vou botar aqui 1 sobre x a meio. Tá? Então, o decaimento dessa função aqui, quando x vai para infinito, aqui eu tenho 1 sobre x a 2n menos 2, isso aqui fica 1 sobre x elevado a n menos 2 sobre 2, mais 1 meio que vem daqui, então fica n menos 1 sobre 2. Certo? E eu gostaria que uma coisa que tem esse decaimento no infinito, e na verdade ele tem esse decaimento mesmo, tá? Na verdade não é só que ele é menor ou igual que isso, não, ele é de fato igual a isso daqui, vezes um cosseno, então... No final das contas, quando você passar o módulo, é igual a isso daqui mesmo. Né? Quando é que essa função aqui é integrável? Quando é que ela pertence ao LP' do Rn? Ela pertence ao LP' do Rn. Então, isso aqui implica que eu tenho que ter P' vezes esse denominador aqui. Mas uma das coisas que eu espero que vocês saiam desse curso sabendo também é quando é que uma função integra no infinito, quando é que uma função integra na origem. Isso aqui tem que ser maior ou menor do que n? Eu quero integrar isso aqui isso aqui é no infinito, né? Então, se ela tem que pertencer ao LP, quando eu elevar a P, né? P vezes esse expoente tem que ser maior do que n. Tá? Então, você encontra a sua primeira condição necessária. P' é maior do que 2n
sobre n menos 1. Tá? Então, essa condição aqui é condição necessária. Condição necessária 1. Muito bem. Condição necessária 2, essa aqui é a primeira obstrução. Obstrução 1. A obstrução 2 é dada por esse exemplo chamado exemplo de Knapp. Knapp é o nome do cara que teve essa ideia. Mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar, está aqui a minha esfera, ninguém vai se incomodar se eu pensar na esfera assim. Faz de conta que essa aqui é a minha esfera e meu ponto, a origem aqui eu estou pegando aqui embaixo. Aí aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um raio, um R grande, pegar um raio bem grande, um R bem grande, e eu vou tomar aqui um cap, como é que chama isso? Uma casca. Tomar um capzinho aqui da esfera. De raio, aqui, 1 sobre R. Um pedacinho aqui da esfera de raio 1 sobre R aqui, tá? Então, esse aqui. Partezinha da esfera de... Eu vou aqui no zero e caminho 1 sobre R para a direita, então eu pego esse capzinho aqui de baixo, 1 sobre R. A esfera, aqui embaixo, moralmente, ela é uma parábola. Tá? Moralmente, ao redor do zero, ela é uma parábola. Se você fizer a conta, o comportamento é parabólico aqui. De modo que se esse cap for muito pequeno, né, se você pegar aqui um negócio de tamanho 1 sobre R, todo esse cap aqui está contido numa alturazinha que é da ordem de 1 sobre, é o quadrado, 1 sobre R quadrado. Tá? Só você fazer a conta. Se você for x para cá, se epsilon para cá, você precisa ir epsilon quadrado para cima, e o seu cap está contido dentro desse cilindrinho aí. Tá? Então, isso aqui é um cilindro, a base é 1 sobre R e a altura é 1 sobre R quadrado. Muito bem, então vamos chamar esse cap. Então, o C vai ser o meu cap... Hã? Calota, esse é o nome. Muito bem. Calota. Tá olhando no celular, bicho? Não, né? Tô brincando. Calota de raio, vamos botar aqui 1 sobre R, né? Entende o que é? A altura dela é 1 sobre R quadrado. E você vai tomar a sua função f como sendo a função característica dessa calota. Tá? Essa vai ser sua f. Aí vamos olhar para quem é f chapéu de x é elevado a menos 2 pi x xi vezes a calota de xi desse sigma de xi. Isso aqui é o f, isso aqui é o f sigma chapéu, né? Mas eu não vou olhar para qualquer x. Eu vou olhar para um x exatamente no chamado cilindro dual desse cara aqui. Então, esse aqui é um cilindro de base 1 sobre R, altura 1 sobre R quadrado. Eu vou querer que esse produto interno aqui seja essencialmente constante. Tá? Então, se a minha base é 1 sobre R, eu vou tomar agora uma base R. Vamos fazer assim, vou tomar uma base R. Tá? E vou tomar uma altura... Então, a altura aqui é proporcional a R quadrado e a base aqui é proporcional a R. Você tem um cilindrinho aqui que a base é 1 sobre R, a altura é 1 sobre R quadrado. Quando você multiplicar, quando você fizer o produto interno de um vetor aqui, né, nessa dimensão aqui, nessa direção, ela vai ser R vezes 1 sobre R, vai ser 1. Né? E nessa dimensão aqui, ela vai ser 1 sobre R quadrado vezes R quadrado vai ser 1 também.
Tá? Aí você escolhe esse proporcional aqui, digamos, você esteja trabalhando em dimensão 10. Você escolhe esse proporcional aqui para ser menor do que 1 sobre 100. Né? Então, o produto interno desse vezes esse vai ser sempre menor do que 1 sobre 100, 10 vezes vai dar menor do que 1/10, mais 10 vezes do outro lado, menor do que 1/5. De modo que esse cara aqui fique próximo de zero, fique próximo de uma constante, sei lá, menor do que 1/2. Esse cara aqui pode ficar menor do que 1/2, se você quiser. De modo que esse cara aqui vai ficar sempre, esse número complexo de módulo 1, você pode fazer com que ele sempre fique perto do, no x escalar y é 0, mas você não quer 0, você quer que ele fique aqui, por exemplo. Você pode fazer com que esse número aqui seja sempre menor ou igual do que, sei lá, 1/8. Tá? Aí esse cara sempre vai cair aqui. Tá? Ou seja, ele é moralmente constante. Tá? O que você quer é esse cara aqui, que ele seja moralmente constante. De modo que essa função, esse f sigma, se esse cara aqui for moralmente constante, esse f sigma de x, ele vai ser moralmente a área desse cara, né? Qual é a área desse cap? Bem, esse cap, ele é um capzinho de raio 1 sobre R, né? Então, a área dele é R a N menos 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar moralmente Rn menos 1, digamos assim, para x, né? Para qualquer x no cilindro, vamos chamar aqui o cilindro dual, C estrela. Tá? Gama, vamos chamar de gama, né? Porque se eu chamei o cap, gama é o meu cilindro, gama estrela é o meu cilindro dual. Gama estrela. Aí pronto, aí é só você pegar a F sigma chapéu. Você quer analisar a norma LQ em todo o Rn. A norma LQ em todo o Rn, obviamente, maior ou igual do que a norma LP' só nesse meu cilindro. Nesse meu cilindro aqui, isso daqui é, essencialmente, tem o mesmo tamanho para todo mundo. Então, vou botar esse R a N menos 1 vezes a área o volume desse cilindro aqui. O volume desse cilindro aqui é o quê, gente? R a N menos 1 mais 2. Então, fica R a N mais 1. Só que esse cara aqui vai ter que dividir por P, né? P', que é a norma LP', né? Quando eu peguei a norma LP', eu levei isso aqui a P', depois esse aqui é uma constante, sai da integral, aí fica só a área, o volume, né, dividido por P'. Tá? Então, isso aqui é maior ou igual que isso, blá, blá, blá. Isso aqui deveria ser, alguma coisa deveria ser maior do que ele, né? Que é a norma LQ', a norma LQ' do cap. Então, isso aqui vai me implicar o quê? Deixa eu escrever aqui. F LQ' em S. Qual é essa norma LQ' do cap, gente? É a função característica da calota, é só a área dele, né? Então, isso aqui é a área da calota, é R a N menos 1. Só que eu pego a norma Q', fica sobre Q'. Deveria ser maior ou igual do que R a N menos 1 mais N mais 1 sobre P'. Tá? Isso aqui deve valer quando R vai para infinito. Essas coisas aqui só valem quando R é muito grande. Então, eu tenho que ter uma relação aqui entre os expoentes. Qual é essa relação? Esse cara aqui, né, N menos 1 sobre Q', tem que ser maior ou igual do que esse cidadão aqui. Tá certo isso? LQ, soma 1. Porque N menos 1 tá certo, né? Mais N mais 1 sobre P'. Pronto. Tem que ter essa relação aqui. Você pode reescrevê-la se você quiser, tá? Isso aqui é equivalente a dizer, se eu
Aqui eu passo esse n-1 para cá, e boto em evidência, tá? Que aqui eu obtenho, aqui eu fico com 1 sobre Q' menos 1, que dá menos 1 sobre Q, né? Menos 1 sobre Q. Deixa eu ver só se eu acertei essa conta aí. Posso estar errando alguma coisa. Eu deveria estar chegando da maneira correta, né? Não. Peraí, eu fiz alguma coisa errada. Sempre me pego nas contas, meu. Sempre me pego nas contas. Vamos ver. O F sigma é constante vezes a área do cap. Gente, a área do meu cap é o contrário disso aqui, tá? É 1 sobre R, que o raio é 1 sobre R. Então, R elevado a menos N menos 1, tá? Só isso aqui que está errado. Então, isso aqui é menos N menos 1. O resto está certo. Essa aqui é a área do negócio. Isso daqui é F. Aí aqui também pode estar um pouquinho errado. F, L, Q'. É só a área do cap, que é R elevado a menos N. Isso aqui também é menos N menos 1 sobre Q'. Isso. Tá? Então, eu fico com isso daqui, menos N menos 1 sobre Q', menos N menos 1, igual que isso. Pronto. Agora está certo. Só tinha trocado aqui o R por 1 sobre R, tá? Então, isso aqui, se eu reescrevo, se eu passo esse cara para cá, fica 1 menos 1 sobre Q'. Então, isso aqui dá N menos 1 sobre Q, maior ou igual do que N mais 1 sobre P'. Isso, N menos 1. Então, exatamente. Tá? Então, deixa eu fazer um desenhozinho disso daí. Tá? Essa conjectura da restrição me diz que essas duas condições necessárias devem ser também suficientes. São também suficientes. Tá? E esse problema vem desde a década de 70. Com algumas melhoras ao longo do tempo. Né? Isso aqui só está completamente resolvido, né? Completo, em dimensão n igual a 2. Para a esfera, e paraboloide, e em dimensão n igual a 3 e 4 para o cone. Menor ou igual que 4, se quiser. Vou fazer uma figurinha aqui para... Espero que eu não tenha apagado. Ah, não, apaguei não. Muito bem. Vou fazer uma figurinha aqui. Aqui é 1 sobre P', aqui é 1 sobre Q'. Tá? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Vou fazer meu quadradinho sobre P', 1 sobre Q'. Bem, o que é que essa condição aqui me diz? Que 1 sobre P' deve ser menor do que N menos 1 sobre 2N. Tá?
você tem aqui esse cara aqui, que é o n menos 1 sobre 2n. Tá? E 1 sobre P' tem que estar abaixo dessa reta verde. Estritamente abaixo dessa reta verde. Então, vou botar a reta verde até com pontilhadozinho. Tá? Essa outra condição aqui, se você olhar para passar para cá, né, e esse cara para cá, te dá uma reta. N mais 1 sobre P' mais N menos 1 sobre Q' menor ou igual do que N menos 1. Essa outra condição. Isso aqui é a condição 1. A condição 2 é uma reta. Assim. A condição 2 é uma reta assim. Se o meu P' fosse 1, será que vale? Aí eu já não... Se o P' fosse 1, ficaria 2... Não, já não dá menor ou igual, né? Então o P' não pode ser 1. Então ela acaba antes. Ela acabaria antes do 1. Então essa retinha está meio... Deixa eu passar 1 lá para cima. Ela acaba antes do 1, assim. Note que esse cara aqui é abaixo do meio, né? Esse cara aqui é abaixo do meio. Onde é que está o meio nessa parada aqui? Onde é que está o 1 meio? Tem uma figurinha aqui. Qual é o número que corresponde ao Q' 0? Esse aqui é infinito, né? O Q' 0 não pode. Então, deixa só essa reta aí. Tá. Então, fora dessa região aqui, dessas duas retas, ela não vale. Essa conjectura não vale. Então, ela não vale aqui, não vale aqui. Certo? Aqui dentro é o lugar onde ela pode valer. Lembre-se que se eu provar para P', Q', eu posso aumentar o P' e o Q' como eu quiser. Que no caso aqui na minha figurinha é diminuir o 1 sobre P' e diminuir o 1 sobre Q' como eu quiser. Então, se eu provar para um certo pontinho aqui, vale para todo mundo, para cá e para cá. À esquerda e abaixo. Tá? E aqui o lugar de coisas onde é conhecido é só até um certo pontinho aqui, que é o chamado, que é quando esse chamado é o pontinho de Thomas-Stein. Eu vou dizer para vocês o que é. Esse aqui é n menos 1 sobre 2n, esse ponto aqui é n menos 1 sobre 2n mais 1. Tá? E o Q' correspondente dado por essa equação aqui. Tá? Então, esse é o range que é conhecido. E aqui é o range que é desconhecido. Eu quero provar isso daqui para vocês hoje ainda. Eu acho que essa figurinha é legal. Quer dizer, esse aqui é o mais clássico, certo? Talvez, desculpa, isso aqui não tá, a figurinha não está certa aqui, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês só os avanços, tá? Isso aqui é a figurinha na época, digamos assim, na época do Thomas-Stein. Hoje tem alguns avanços, deixa eu dizer só para vocês o que é que... Em n igual a 3, se vocês... Deixa eu só fazer uma lista aqui desses avanços. Né? Em n igual a 2, né? Isso aqui acabou quando se provou para P' maior que 4 e Q' maior ou igual do que P' sobre 3'. Tá? O n é a dimensão, é. Não, do Rn. Tá? A superfície é n menos 1. Tá? Então, isso aqui é do Zygmunt em 74. N igual a 3, dimensão 3, você gostaria de chegar, né,
O objetivo aqui em dimensão 3 é você chegar no P' maior do que 3, tá? E no Q' maior ou igual do que P' sobre 2', tá? Isso aqui é a conjectura. É exatamente isso aqui, né? P' maior que 3, você está abaixo da verde, tá? E o Q' abaixo dessa reta aqui. Então, isso aqui é a conjectura. Os melhores resultados nessa direção aqui, para P igual a 3, né? Tem contribuições desde do Stein, que fez para P' igual a 6, Q' igual a 2, tá? Isso aqui é o do Stein 74. 67, na verdade. Tá? Depois, Stein e Thomas fizeram para P' maior ou igual que 4. Deixa eu botar aqui só o P' desse lado. P' igual a 6, Q' igual a 2, P' maior ou igual que 4 e o Q' P' sobre 2. Esse é o Stein Thomas. Esse é exatamente esse ponto aqui, né? Quando n é 3, dá 3 menos 1, 2. 2 sobre 4, dá 4. P' é 4. Né? E vai. Né? Eu tenho resultados aqui do Terence Tal, em 2003, que prova para P' igual a 3,33. E o melhor resultado aqui é, na verdade, do Ravi, que é pós-doc aqui no IMPA, agora do Ravi Ramos, que trabalha nesse problema, e o P' dele é 3,29. Isso aqui é 2014. E aqui no meio tem uma galera, tá? Tem Burgen, tem uma galera. Mas o melhor resultado aqui é do Ravi. O Ravi é o expert aqui no IMPA, para vocês perguntarem sobre esse problema. Muito bem. No caso geral, n maior do que 3, o melhor resultado é do Tal, em 2003, que refina esse Thomas Stein aqui, né, para n menos 1 sobre 2n mais 1, e ele encontra P' igual a 2n mais 2 sobre n. Tá? E o Q' correspondente. O Q' na reta correspondente. Tá? 2n mais 2 sobre n está um pouquinho acima disso daqui. Tá? Então, na verdade, deixa eu ajeitar minha figurinha, o melhor resultado, em geral, é um pouquinho acima disso daqui. Resultado do Terry Tal. Muito bem. Na parte de... Então, a figurinha mais ou menos é essa daqui. Existe um lugar onde sabe-se que não é verdade, existe um lugar que sabe-se que é verdade, existe um lugar onde não se sabe. A conjectura é que seja verdade em todos os lugares. O cara que resolveu esse problema aqui certamente está alinhado para muitos desses prêmios aí em análise. E certamente convidado para uma palestra no Congresso Internacional. Você pode se perguntar... Esse é um problema... Outras nuances desse problema que você pode se perguntar é o seguinte: no lugar onde você já sabe que a desigualdade vale, será que você pode me dizer alguma coisa sobre a constante Sharp? Né? Então, essas desigualdades de restrição e de extensão, elas vêm caminhando desde a década de 60 e 70. Mas no sentido sempre de tentar melhorar o range, né? Melhorar o lugar onde a desigualdade vale. Né? Perguntas relativas à constante ótima e aos extremizantes da função dessa desigualdade são bem mais recentes. Né? Então, se você pode, por exemplo, se você estiver na esfera, né, você gostaria de se perguntar quando é que você pode... Onde é que você pode encontrar a melhor função na esfera que realiza isso daqui. Né? Isso daqui só é conhecido em pouquíssimos casos. Por exemplo, quando n
em dimensão 3, tá? Em dimensão 3 é o trabalho do Fosk, que prova para essa desigualdade aqui, F sigma em L4 do Rn, menor ou igual do que C vezes a função L2, esfera, encontra a desigualdade, encontra a forma ótima dessa desigualdade aqui, provando que a melhor função que você põe na esfera aqui, que satisfaz essa desigualdade aqui, é a função constante igual a 1. A função constante igual a 1 é o único extremizante. Quer dizer, e tem as variações triviais dessa constante, que é só você rodar na esfera, né? Pegar o f de xi é elevado a um e elevado a i, ômega 0 xi com ômega 0, qualquer vetor da Rn. Tá? Essencialmente f igual a 1. Mais geral do que isso daqui, um pouco mais geral, né? Isso aqui vem no trabalho que eu fiz com o Diogo Oliveira e Silva, que é de Bonn. A gente consegue estender essa desigualdade aqui, L2, L4. Então, a gente consegue a forma Sharp de várias desigualdades, forma Sharp de várias desigualdades de restrição para esferas, né? A desigualdade L2, L4, essa daqui, para dimensões, que ele provou para a dimensão 3. A gente prova para a dimensão 3, 4, 5, 6 e 7. A desigualdade L4, L4, na esfera, para a dimensão maior ou igual que 8. Quer dizer, para qualquer dimensão. Na verdade, porque essa L2, L4 implica essa L4, L4. Vou botar qualquer dimensão maior ou igual que 3. E, de modo geral, a desigualdade é L2K, L2K, para qualquer dimensão maior ou igual que 3. Em todas essas desigualdades aqui, a constante ótima é f. A função ótima é a função constante. Constante igual a 1. Então, tem vários pontinhos aqui no nosso gráfico. Se vocês perguntarem quais são os pontinhos desse gráfico aqui, não onde a desigualdade é conhecida, mas onde a forma ótima da desigualdade é conhecida, você tem esse ponto aqui. Em dimensão 3, se você quiser, o ponto do Fosk é o Thomas Stein. Né? Esse ponto aqui é 2, 4, tá? Mas em dimensões maiores, você tem sempre esse 2, 4 aqui. E aí você tem toda a reta antes dele. Você tem esse 4, 4, você tem o 2K, 2K. Você tem os pontos, você tem pontinhos aqui, que são da forma 2K, 2K. Quer dizer, 1 sobre 2K, 1 sobre 2K. E toda essa reta aqui, porque se você consegue a desigualdade Sharp nesse ponto, você consegue a desigualdade Sharp para essa reta aqui, usando uma desigualdade Holder. Tá? Para essa reta para baixo, não. Então, o que está de azul, de fato, são os pontos onde a gente tem a desigualdade Sharp. Né? Nessa família de pontos e nessa reta para cá. É um trabalho bacana, se vocês tiverem a chance de ler também, envolve muitas coisas, a parte da composição espectral, esféricos harmônicos, a fórmula de Funk-Hacker, que eu botei na lista de exercícios para vocês fazerem, foi exatamente desse paper aqui que eu tirei. Quer dizer, que eu tirei, que eu tive que usar, para vocês provarem. O bom de você escrever paper é que você pode usar as coisas sem ter que provar. Você não pode fazer isso quando está fazendo lista de exercícios. Aí o cara tem que provar. Muito bem. Deixa eu concluir para vocês. Né? Então, eu falei sobre obstruções, né? Por que o problema é difícil, a relação com a curvatura, qual é mais ou menos a parte da história, o que é que tem acontecido. Né? Essas notas, essas coisas que eu tenho feito, que eu tenho falado hoje, vocês podem ler na internet. Né? Tem coisas sobre, em particular, tem lecture notes do Terry Tal, né? Chamado Recent Progress on Restriction. Né? Eu li algumas coisas sobre isso. Isso aqui está no archive. Isso aqui é um paper que ele escreveu para não publicar, mas são notas de aula de um mini curso que ele deu. E também tem o paper do Peter Thomas, que eu vou mostrar para vocês também, que é um paper no Bulletin of the American Math Society.
Esse é o melhor paper de uma página que eu conheço. O paper tem uma página. É só isso aqui o paper. Aqui para cá. Aqui o paper. Atrás das referências. Na verdade, o paper tem meia página, porque o resto da primeira página é só comentários. Né? É a prova, e a prova tem 5 linhas. Quer dizer, mas ele... Né? Então, esse teorema de Thomas-Stein, deixa eu falar para vocês nesses últimos 10 minutos, exatamente para estabelecer esse pontinho aqui. Tá? É você provar o seguinte. Então, o negócio é o seguinte, se F pertence a LP, eu vou reescrever e voltar de novo aqui para o problema da restrição, tá? Então, reescrevendo, se F está em LP com 1 menor ou igual que P, menor do que 2N mais 1 sobre N mais 3, menor ou igual, né? Então, o que vale é que F chapéu em L2 da esfera é menor ou igual do que F em LP Rn. Constante, né? Então, na verdade, o Thomas fez isso nesse paper de uma página aqui, no range de 1 menor ou igual que P menor do que 2N mais 1 sobre N mais 3, menor aqui, e depois o Stein completou. O Stein completou com essa igualdade aqui, usando... Quando a gente falou sobre a parte de interpolação de operadores, a gente falou sobre Reistorin, Marcinkiewicz, tinha um terceiro teorema de interpolação, que era o teorema da interpolação complexa de Stein, que eu botei para vocês verem nas notas. É exatamente esse teorema que você precisa usar para pegar esse endpoint aqui. Tá? Vamos tentar discutir um pouquinho sobre esse caso aqui, que é um pouquinho mais simples. Eu deixo o outro para vocês verem em casa. Gostei da minha figurinha, não vou apagar. Então, a ideia do Peter Thomas é a seguinte. A prova. Vou tentar fazer aqui com vocês devagarinho. Então, ele quer olhar quem é a norma. Vou usar essa anotação dele aqui. Quero ver quem é essa norma aqui, né? Aqui eu estou em Sn-1. Tá? Isso daqui é igual, integral, de f chapéu de θ, f chapéu de θ barra dθ. Sn-1. O que eu faço agora? A gente usa a dualidade. Do mesmo jeito que a gente usou antes, isso daqui é a transformada de Fourier. Usa com essa função aqui e com essa. Tá? Abre uma dessas transformadas de Fourier aqui e passa o cara para cá. Tá? Então, o que você vai fazer é pegar a transformada de Fourier disso. Então, isso aqui vai para o Rn. E aí fica f convolução com f. Esse f tilde aqui é simplesmente a reflexão. Tá? F tilde de x é f de menos x. Então, f convolução com f tilde, que é a transformada de Fourier desse cara, de x, com um d sigma de x dx. Sigma chapéu de x dx. Aí, agora, o que eu faço é, eu posso trocar essa convolução, passar esse cara para cá e passar esse cara para lá. Então, aqui eu fico com integral de Rn de f convolução com d sigma chapéu de x vezes f de x. Quando eu tiro esse cara da convolução, ele sai o tildezinho. Isso aqui é igual a isso. E isso aqui é menor ou igual do que, se você usar um holder, né? Norma de FLP, norma de F convolução com D sigma tio LP'. Isso aqui é a norma quadrado. Né? Se você quer provar que a norma L2 perde para a norma LP. Né? O que você está querendo provar, então, que a norma L2 quadrado perde para a norma LP quadrado.
né? Então, isso aqui é a norma L2 quadrado. Isso aqui é menor ou igual que a norma LP vezes mais um troço aqui. Então, eu quero provar que esse troço aqui perde para a norma LP da F. Então, ou seja, meu problema agora é considerar esse operador aqui, que pega uma F e leva em F convolução com essa função, tá? Isso aqui é uma função, que é essa função de Bessel. Tá? Gostaria de provar que esse operador aqui leva o LP no LP', né? Ou seja, eu gostaria de provar que F convolução com D sigma chapéu LP' perde para FLP. Tá? Então, esse aqui é o que a gente tem que verificar. Verificar. Muito bem. Qual é a ideia para você fazer isso daí? A ideia para você fazer isso daí é você interpolar entre duas estimativas. Tá? E a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu apagar aqui. A gente faz o seguinte, gente. Ó. A gente... Vamos lá, primeiro passo. Vou tomar uma função que é radial. Tá? Isso aqui tá imagina isso aqui no Rn. Aqui eu pego ela, ela vale 1, entre menos 1 e 1, e ela tem suporte aqui no 2. Tá? Chama essa minha função aqui de φ. Chama essa função de K, desculpa. Chama essa minha função de K. Agora deixa eu construir uma funçãozinha auxiliar. Então, essa daqui é a minha K. K Schwartz. Deixa eu construir aqui φj de x. Eu vou localizar essa função. Vou pegar K de x sobre 2AJ menos K de x sobre 2AJ menos 1. Isso aqui é φj. Digamos aqui para J maior ou igual que zero, se você quiser. J maior ou igual que zero. Tá? Observe o seguinte, que se eu somar essas φj de x com j de 1 até infinito, o que é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar uma soma telescópica, né? Vai dar uma soma telescópica, O primeiro termo, que é o menos k de x, quando j é 1, menos k de x, é o que sobrevive. E aí depois, no final, quando j for muito grande, você vai estar aqui onde a função é 1. Tá? Então, se você somar de 1 até n, né, quando n é muito grande, a soma telescópica vai ficar só o primeiro menos o último. O primeiro é 1. Tá? E aí depois todos os termos da soma vão começar a ser constantes iguais a zero, quando esses caras aqui são iguais. Tá? Então, talvez antes de eu fazer essa soma aqui, é conveniente observar que o suporte dessa φj aqui, onde é que está o suporte dessa φj? Isso aqui está contido no intervalo, se o suporte dessa está contido no intervalo 1, 2, o suporte dessa φj está contido, isso aqui não é no intervalo, é na coroa, tá? Vou botar aqui 2AJ menos 1 até 2AJ mais 1, se você quiser. Né? Se eu tiver depois do 2AJ mais 1, quando eu divido esse cara, ainda cai fora do 2, aí dá os dois zero. Se eu tiver muito perto de 2AJ menos 1, quando eu divido, ambos caem dentro do 1 e dá os dois 1, dá 0. Então, o suporte dessa função aqui está contido nessa coroa aqui. Né? A soma de φj com j de 1 até infinito dá 1 menos k de x. Tá? Muito bem. Então, deixa eu batizar aqui o meu φ0. Deixa eu botar aqui j maior ou igual que 1. E deixa eu batizar aqui o meu φ0 de x como sendo k de x, de modo que a soma de φj com j de 0 até infinito dá sempre 1. Tá? Beleza. Aí eu considero os operadores TJ de f nada mais é do que
a convolução de f, não com essa medida, agora eu vou localizar, vou pegar f e vou multiplicar por φj de d sigma. Tá? Então, por essa identidade aqui, o que você tem é que a soma dos tj de f é igual ao seu t de f. Tá? Eu vou deixar as questõezinhas de formalizar as convergências, essas coisinhas, vocês... Exatamente, é um argumento assim, tá? É um argumentozinho de partição da unidade. O que você precisa mostrar é o seguinte, você precisa mostrar que esse seu TJ de F aqui, a norma LP', tá? Esse operador aqui, perde para uma constante, vezes 2 elevado ao menos εj. Só isso aqui que você precisa fazer. Que aí você usa a desigualdade triangular, né? A norma desse cara LP' é menor ou igual que a soma desses caras LP'. Quando você somar em J, você fica 2 elevado a menos εj, esse cara aqui soma e dá uma constante. Para algum ε maior do que 0. Tá? E essa estimativa aqui, né, é um resultado da interpolação entre duas. Certo? Isso aqui é uma interpolação entre a primeira é você considerar, vou botar aqui, isso aqui eu estou pegando a φj de sigma chapéu e estou fazendo uma convolução com f. Esse aqui é o meu TJ, tá? Primeiro, eu olho para que essa aqui L infinito, menor ou igual do que uma constante, vezes 2 elevado a menos n menos 1 k sobre 2 F1. Isso aqui é a primeira estimativa. Isso aqui é simplesmente uma desigualdade de Young. Isso aqui é uma desigualdade de Young. A norma L infinito desse cara, menor ou igual do que norma L1 desse, vezes a norma L infinito desse. Certo? A norma L infinito desse é isso daqui. Por quê? Porque o suporte desse φj é moralmente 2AJ. Né? E essa função aqui, que é uma função de Bessel, lembra que ela tinha esse decaimento aqui, né? Era 1 sobre x elevado a n menos 1 sobre 2. Tá? Aqui não é k, não, é j, desculpa. Tá? Então, essa função aqui no ponto 2AJ. Então, é 2 a n menos 1 sobre 2j. Muito bem. A outra estimativa é você ver que φj de sigma, convolução com f, na norma L2 é menor ou igual do que 2AJ FL2. Tá? Então, essa daqui está ok. Essa daqui está ok. Estimativa 1, ok. Estimativa 2. A partir da estimativa 1 e 2, você obtém essa via o Ristorin. Tá? E a condição que esse epsilon que aparece aqui seja maior do que 0 é exatamente a condição que o P seja menor do que aquilo ali. Né? Porque você tem um cara aqui que é negativo, você tem um cara aqui que é positivo. Você vai interpolar, mas você ainda quer ficar com alguma coisa negativa em J. Tá? Então, só vai valer para um certo P que está mais próximo de 1. Então, P tem que ser menor do que alguma coisa. Tá? Eu vou botar aqui estrela. Estrela segue por Ristorin. Muito bem, a prova desse fato aqui, por final, a gente precisa provar esse fato aqui 2. E aí eu uso que φj de sigma chapéu, convolução com f, norma L2, vou usar um Plancherel aqui, isso aqui é φj chapéu, convolução com sigma, vezes f, chapéu, 2. Isso aqui é menor ou igual do que φj chapéu, convolução com sigma, norma L infinito. Tá? Aqui eu estou fazendo a convolução de uma função com uma medida.
Tá? Isso aqui dá uma função. A norma é infinito, dando que a norma é infinito, L2. Então, a única coisa que eu tenho que provar é que essa norma infinito aqui perde para 2AJ, que a norma chapéu de F, norma L2 de F chapéu, norma L2 de F são a mesma coisa. Tá? Então, esse é o cidadão que eu tenho que avaliar. Cidadão que eu tenho que avaliar. Isso aqui, senhores, é o seguinte. Mais 5 minutinhos a gente acaba. Não vou apagar minha figurinha não, que foi tão bonito. E é que eu preciso, meu. E é que eu preciso. Então, eu queria avaliar esse cara aqui, né? J chapéu, convolução com sigma num ponto que... Só que quem é φJ? Gente, o φJ, lembra que é isso daqui, né? O φJ de x, um certo k de x sobre 2j, menos k de x sobre 2j menos 1. Né? Ou seja, então, se eu chamar aqui psi, vou chamar psi de x como sendo apenas k de x sobre 2 menos k de x, k de x menos k de x sobre 2, o que tu tem é que, na verdade, esse φj aqui, φj de x nada mais é do que o psi de x sobre 2AJ, né? Isso aqui é uma função Schwartz, né? Psi sobre 2AJ. Então, a transformada de Fourier a gente sabe. φj de x é, portanto, 2AJ, psi chapéu de 2AJx. Tá? E aí tu quer fazer a convolução desse cara com sigma. Né? Daí, então tu tem que essa convolução é 2AJ, vezes a integral de coisa do tipo... Aí eu vou usar o fato de que essa psi chapéu é Schwartz. Isso aqui me implica que a psi chapéu, em qualquer ponto y, perde para, sei lá, 1 sobre 1 mais módulo de y, a qualquer polinômio, vou botar aqui em particular o mesmo da dimensão, n. Aí tu vai ter que avaliar o seguinte, φj, chapéu, convolução com sigma num ponto que se isso daqui é menor ou igual, essas continhas que a gente fez aqui usando isso e usando isso, do que tem um 2AJ na frente, tem um integral de 1 sobre 1 mais 2AJ módulo de x menos, que é xi, né? Xi menos y, a n, d sigma de y. Integral aqui em Rn, só que essa convolução em Rn, mas obviamente só vai integrar no suporte da medida sigma, só quando o y tem módulo 1. Tá? Aí, para você avaliar essa integral, você pode quebrar essa integral aqui nos diversos, porque aqui você tem que comparar com 2AJ, né? Então, os diversos pedaços onde o y pode estar. Então, isso daqui é igual a integral de 2AJ. Eu vou quebrar aqui primeiro no disco, na bola de centro xi e raio 2 a menos j. E vou deixar isso daqui do jeito que está, então fica 1 mais 2AJ, xi menos y, a n d sigma de y, mais eu vou somar agora, mais 2AJ vezes a soma, k de 1 até infinito, da integral agora na bola, centro xi, raio 2 a menos j, mais k, menos a bola, centro xi, raio 2 a menos j, mais k, menos 1, né? Desse mesmo cara aqui.
O que acontece aqui é o seguinte, se você tiver uma bola, que eu estou querendo dizer, a medida sigma de uma certa bola de centro qualquer, se raio R, tá? Isso daqui é menor ou igual do que uma constante, que depende da dimensão, vezes R a n menos 1. Tá? Vocês entendem o que é isso daqui, né? Você pegar uma bola qualquer, né? Eu tenho aqui a minha esfera unitária, a medida sigma está suportada aqui, eu pego uma bola qualquer, o sigma dessa bola aqui é exatamente o pedaço que está aqui dentro, né? O pedaço que caiu dentro. Esse pedaço aqui. Eu afirmo que isso aqui é menor ou igual que R em menos 1. Né? Se o R for maior do que 1, isso é óbvio, porque isso aqui é uma medida finita, então isso aqui é menor do que um certo número. O problema é se o R for pequeno, né? Se o R for pequeno, o que você pode ter, no máximo, o pedaço que está dentro da sua bola aqui é, no máximo, R a n menos 1, se eu tiver uma bola de raio R. Tá? É um cap, é um capzinho de raio. Mesma conta que a gente fez no cap aqui. Se eu tiver um raio R, a área do cap que está aqui dentro é da ordem de R a n menos 1. Aí eu aplico esse resultado aqui nessa decomposição. Né? De modo que isso aqui fica menor ou igual que 2AJ. Tá? Aqui você está com o Y, os Y unitários que porventura estejam dentro dessa bola. Tá? Dentro dessa bola, Y menos Epsilon é da ordem de 2 a menos J. 2 a menos J com 2AJ dá 1. 1, então aqui embaixo é uma constante. Tá? E aqui em cima fica a área dessa bola, né? Então 2AJ que multiplica o quê? Aí a área dessa bola fica sendo a mesma coisa, 2 a menos J, não me deixem errar, tá? 2 a menos J a n menos 1. É isso? Tomara que eu não esteja fazendo conta errada. Cadê a notinha que eu tinha? Tirar um NJ aqui, né, cara? Peraí, deixa eu só um pouquinho aqui. Desculpa, tem uma coisa que eu errei aqui, tá? Esse FJ aqui, a transformada de Fourier, eu estou em dimensão n, tá? Então é 2AJX embaixo, aqui o epsilon elevado a n fica aqui fora, tá? Eu tenho um epsilon elevado a n aqui fora. Então aqui eu tenho um epsilon elevado a n aqui fora, epsilon elevado a n aqui fora, NJ. Lá da transformada de Fourier original. Muito bem, aqui fica 2AJ n menos 1, e aqui fica o quê, gente, no final? Fica essa soma, de novo. Aqui eu estou tipo numa coroa, tá? Essas últimas aqui eu estou tipo numa certa coroa. Tá? Eu vou usar que aqui o menor valor que eu tenho, tá? É dessa ordem aqui de 2 a J. Vamos lá. Isso aqui eu quero uma desigualdade. Qual é o menor valor que o denominador pode ter? O menor valor que o denominador pode ter é quando esse cara aqui é o menor possível. O y menos epsilon. O y menos epsilon é o menor possível quando eu estou nessa bola de dentro aqui. Tá? Então, y menos epsilon é 2a menos j mais k menos 1. Tá? Depois que eu somo que eu multiplico por j, aqui embaixo fica, na pior das hipóteses, aqui embaixo fica da ordem de 2a k menos 1 n. Vezes o quê? Vezes a área dessa coroa, né, interseção à bola unitária. Né, e, por sinal, perde para a parte da bola unitária que está dentro da parte da esfera unitária que está dentro dessa bola maior. Né, que é da ordem de 2 elevado a menos j mais k vezes n menos 1. Isso. Deve ter feito um shift aqui, mas está tudo certo. Pronto. E essa soma aqui, quando k é de 1 até infinito. Tá? Vamos fazer essa conta? Está claro isso daqui? Eu usei a bola de dentro, para poder ver qual era o menor valor que o denominador tinha, né?
e aí depois usei a bola de fora para ver qual é o maior pedaço da esfera unitária que cai dentro dessa coroa. Quando eu faço essa soma, dá, vamos fazer com calma, 2ANJ, aqui dá 2A menos JN, menos J que multiplica N menos 1, e essa soma aqui dá a soma de 2A KN menos N, menos JN, mais J, mais KN menos K. KN corta. Essa soma aqui é de K de 1 até infinito. Né? Todo esse pedaço aqui não depende de K, e aqui tem a soma de 2A menos K. Então, isso aqui fica 2ANJ, que multiplica 2A menos NJ mais J, mais 2A menos N, menos NJ, mais J, vezes uma certa constante que veio da soma aqui de 2A menos K. Quanto é a soma de 2A menos K de 1 até infinito? De fato dá 1, né? Muito bem. Quando você multiplica, 2ANJ com 2ANJ cancela, esse primeiro dá 2AJ, e esse aqui dá 2NJ com 2NJ cancela, dá 2A menos N, 2AJ, que é menor do que 2 vezes 2AJ. Tá bom. Eu só queria que fosse menor do que uma constante vezes 2AJ. Pronto. Aí depois você usa a reistorinha para interpolar, e essa é a sua prova. Esse é o teorema de Thomas, e o endpoint é a contribuição do Stein, eu deixo para vocês lerem na parte de interpolação complexa. Tá? Então, tá aí. In a nutshell, essa é a parte da teoria da restrição da transformada de Fourier. Terça-feira, novo tópico. Bom final de semana para todo mundo, tá? E aproveitem aí bastante.